todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de muita alegria, igreja, podermos estarmos reunidos nessa manhã para louvarmos e engrandecermos aquele, ao único que é. E eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Alguém hoje já se olhou no espelho? Louvado seja Deus. Que desafio essas mulheres receberam da parte do Senhor ao colocar esse tema, que ao primeiro olhar parece ser algo tão simples. Espelho, espelho meu, que mulher sou eu? É fácil você se arrumar, se adornar, ir ao espelho e perguntar: espelho, espelho meu, existe mulher mais bela do que eu? Mas você já experimentou ir ao espelho e se fazer esta pergunta? Porque se não passou, ou está passando, ou se preparem, mulheres, porque vai passar. Muitas das vezes não paramos em frente ao espelho, porque sabemos o que ele vai refletir de nós. Como foi visto aqui durante esses dias. Mulher invejosa, mulher orgulhosa, mulher cheia de culpas, de ressentimentos. Então, quando eu me olho no espelho, eu sei quem eu vou ver lá. E não é fácil. Sabe por quê? Porque aquilo que está escondidinho, aquilo que está lá dentro, que só você sabe e o Senhor conhece, eu não quero enxergar lá. Eu não quero enxergar lá. Eu quero o que está por fora. O Senhor, durante esses dias, Ele veio tratando. Na sexta-feira, a missionária Andréa Matias, ela chegou com o livro de Samuel, daquela anônima. Aquela em que ninguém sabe o nome, mas aquela quem o Senhor levantou, aquela quem o Senhor levantou para ser mulher virtuosa. Chegamos aqui cansadas, chegamos aqui de uma semana pesarosa, e na sexta-feira o Senhor disse: ei, tenha calma, glorifica alto, que é para o diabo ver que tu estás de pé. E nós recebemos na sexta-feira, quando o Senhor também usou aquela mulher de Deus e disse: para se entrar no trono é preciso passar pelo deserto. Mulher, para que sejamos uma mulher virtuosa, é preciso que passarmos pelo forjamento de caráter. É fácil? Não. Por isso, não se apresse. Não somos perfeitas, nem seremos perfeitas, mas podemos no Senhor e através de grandes mulheres buscarmos sermos essa mulher virtuosa. E ontem o Senhor chegou com cura, com restauração, através da missionária Silvana Viegas. E Ele trouxe tratamento aos corações cansados, feridos, mulheres que pensavam em desistir. E Ele trouxe a mulher de Provérbios como o maior exemplo. Aquela mulher virtuosa. E nesta manhã, talvez até você que está participando desse congresso, talvez não saiba nem quem foi que endereçou esta palavra. Talvez você pense que foi Deus que disse
pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E nesta manhã nós vamos trabalhar neste versículo. Nós vamos fazer uma viagem neste livro de Ruth, um livro tão poderoso e tão forte para nós mulheres. Homens, não se preocupem, o Senhor também quer falar com vocês. Porque no meio dessa história existe também um homem virtuoso. No meio dessa história existe um homem cumpridor do seu dever, que foi Boaz. Igreja, Deus vai falar conosco. Porque dessa história de amor, dessa lição na vida de Ruth, nós temos a descendência, Jesus Cristo. Ele sim é a nossa maior história de amor, história de devoção, história de redenção. Curve suas cabeças em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer por esta rica oportunidade. E neste momento eu te coloco, Senhor, em tuas mãos, assim como Jeremias, te pedindo, Senhor, que não saia de minha boca uma palavra sequer minha. Eu entrego agora a minha total dependência do Senhor. Desde quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, através dessa palavra, através da vida desta mulher, através da vida destas mulheres do livro de Ruth. E em tuas mãos, Senhor, eu quero te entregar a minha vida, assim como o Senhor tomou forma de servo, que de mim nada saia, mas que em tudo seja o Senhor, para o louvor e a glória do teu nome. É assim que eu te oro, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 3, o versículo 11. Versículo esse escolhido pelo ministério para ser trabalhado durante esses dias. E eu louvo a Deus como o Espírito Santo dele testifica, em que na sexta a palavra foi uma, no sábado foi outro, hoje eu já estou vendo que é outra, e à noite o Senhor ainda vai derramar muito mais. Mesmo sentado, em reverência à palavra, vamos ler o versículo 11 que diz: agora, pois, minha filha, não se preocupe com nada. Tudo quando disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Estamos vivendo, queridos, num contexto totalmente diferente de todas as épocas, no que se relaciona a nós mulheres. Nós mulheres temos sido constantes e de crescentes ataques, e nos encontramos sob forte pressão na cultura do culto ao corpo, nas muitas atividades que antes não fazíamos, que antes não fazia parte da nossa rotina, como faculdade, trabalho secular. O nosso contexto hoje é de uma mulher profissional que seja competitiva no mercado de trabalho. E ainda com tudo isso, temos que trabalhar em casa, temos que cuidar do marido, temos que cuidar da criação dos filhos. Porém, em meio a todas essas atribuições, mulheres, mesmo em meio a essa era da pós-modernidade, não podemos perder de vista o alvo estabelecido por Deus através da sua palavra para nós mulheres. Uma mulher que sabe o seu papel dentro da sua família,
dentro da sociedade, dentro da igreja, por onde andar, ela sabe que ela tem que ser sempre uma bênção, pois foi para isso que o Senhor criou. E o Senhor criou a mulher e o homem, e viu que não era bom que o homem estivesse só. E o Senhor disse: vou fazer a mulher, vou colocar ao seu lado como ajudadora idônea, como auxiliadora. E nós, mulheres, a nós está essa responsabilidade de sermos auxiliadoras idôneas dos nossos esposos. Uma mulher que ora por seu esposo e pelos seus filhos pode mudar toda a história da sua família. Uma mulher que dá suporte ao seu marido na sua profissão e no seu ministério vai impulsionar este homem para uma vida de sucesso. Uma mulher motivadora, ela salvará vidas. Uma mulher sábia ajudará as mais novas a se espelhar nelas. E sabe por que ainda tem tantos bancos vazios na igreja? Porque mulheres estão perdendo sua identidade. E as que estão lá fora não têm encontrado referenciais para dizer: ah, eu vou para lá porque eu quero ser como aquela mulher. Precisamos de líderes, precisamos de mulheres de Deus que sejam referência, não naquilo que fala, mas naquilo que pratica, porque o exemplo arrasta. Então nós, mulheres, somos responsáveis para arrastar as mulheres que estão na nossa casa, as mulheres que estão na nossa faculdade, as mulheres que estão no nosso trabalho, aquela mulher que está ao lado da minha casa e que nem sabe que eu proclamo desse amor. Nós somos mulheres chamadas para sermos agentes transformadoras. É fácil? Não. Sozinha a gente pode? Não. Mas nele nós podemos todas as coisas. Quando eu olho para ele, quando eu sei quem é ele, eu vou me deixando ser moldada, parecida com ele. Eu vou querer ser um espelho que reflete a sua imagem. Eu vou querer ser Jesus na vida de alguém. Louvado seja Deus. Uma jovem que vive em santidade terá um casamento abençoado e viverão longos dias. Diante de tudo isso, às vezes paramos e nos perguntamos: como manter este padrão de uma mulher virtuosa, a qual descreve este livro de Ruth, a qual descreve o livro de Provérbios? Como manter? O livro de Ruth, se você fizer uma leitura, é um livro gostoso de se ler. É um livro que está em apenas 4 capítulos. E nesse livro, relata a história de uma família, com ênfase, com atenção em 2 mulheres, Noemi e Ruth. Na época dos juízes, na época em que grandes coisas se levantavam contra o povo, como o que tem se levantado nessa nossa época. A história nos lembra que mesmo nos períodos mais tristes do povo que vivia em juízes, Deus se mostrava fiel na vida daquele povo. Apesar de toda a maldade que havia em Israel, no período de juízes, ainda houve pessoas que demonstravam o amor para com o seu
próximo. E nesta manhã nós vamos aprender. Eu venho aprendendo desde terça, quando me debrucei neste livro, para conhecer essa história, para conhecer por que esta mulher foi dita que seria apresentada a toda a cidade como mulher virtuosa. Elimeleque era o esposo de Noemi, um homem da tribo de Judá, que levou a sua família para morar em Moabe. Por que ele levou para morar em Moabe? Lá no capítulo 1 você vai ver que Elimeleque com sua família estavam passando privações. Naquela época, a fome assolava Judá. E Elimeleque pegou a sua esposa, Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e disse: não, vamos para a terra de Moabe. Chegando lá, Elimeleque faleceu. E Noemi ficou só. Noemi ficou viúva e com os 2 filhos. Imagine, você sozinha e agora com os 2 filhos, numa cidade desconhecida, numa cidade pagã que não cria no Deus que você cria, o Deus de Israel. E ali os seus 2 filhos, Quilion e Malom, casaram com 2 mulheres moabitas. E entre essas 2 mulheres, uma era virtuosa, era Ruth. Não bastasse a morte do seu esposo, não bastasse a morte de Elimeleque, o que é que vai acontecer? Noemi perde seus 2 filhos. Os 2 filhos de Noemi morrem. Agora eu me vejo sem meu marido, sem meus filhos, numa terra estranha, distante dos meus, e fiquei com quem? Com minhas 2 noras. E Noemi vai conversando com elas, dizendo: minhas filhas, vocês são jovens, vão cuidar da vida de vocês, vocês ainda têm um futuro pela frente. Mas teve uma que disse: não, não me peça para que eu te deixe. A segunda nora disse: vou seguir seus conselhos. Se apartou de Noemi. Porém, Ruth disse: mesmo com a sua decisão de voltar à terra de Judá, eu vou voltar com você. Mas, queridos, pasmem, terra de Moabe, moabita, eram pessoas pagãs, pessoas que não criam em Deus. A partir daquele momento, Ruth estava dizendo: Noemi, eu vou, porque eu vou para o seu Deus. Veja, em meio a um caos, talvez Noemi disse: agora eu fiquei só, literalmente. Perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, a minha nora saiu. Aí Ruth vai lá no versículo 16 e disse: não me instes para que te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo agora é o meu povo, e o teu Deus agora é o meu Deus. Você imagina, mulher, que se você toma a posição de Noemi, aquele que é pagão, aquele que não serve ao Deus que tu serve, ele vai olhar para você e vai dizer: eu quero o teu Deus. Às vezes a gente ora tanto: Senhor, já são 10 anos, já são 14 anos, e nada acontece. Assim como foi na vida de Noemi e de Ruth, nós vamos ver o quanto que Deus cuida, mesmo em meio aos nossos olhos, sendo tudo contrário.
É fácil da gente ler e entender este pequeno livro de Ruth, que narra a experiência delas duas, da sogra e da nora. O capítulo 1, ele trata todo do tempo da família em Moabe, fornecendo o pano de fundo para a gente poder entender o resto do livro, até o capítulo 4. O capítulo 2 e 3 explica como Ruth conheceu Boaz. O capítulo 2 e 3 nos mostra também como este homem teve compaixão e teve um bom caráter para com Ruth. E o capítulo 4 vai descrever então ali o cumprimento da promessa, o casamento de Ruth com Boaz. E aqui a gente descobre a importância desse casal para a nação de Israel e de toda a humanidade. Porque Boaz e Ruth casam, tem um filho chamado Obed e entra para a lista de antepassados do rei Davi, consequentemente de Jesus Cristo. Obed que gerou Jessé, Jessé que gerou Davi e Davi que veio o Salvador. Louvado seja Deus. Vale a pena refletir sobre essas lições. Vale a pena refletir sobre essas valiosas experiências, lições que a gente tira na vida do homem, neste livro, Boaz. E vale a pena também refletir sobre a vida dessas duas mulheres. E entre essas características, que são várias, entre Ruth e Noemi, se destaca a amizade. Ruth tratava bem a todos e era muito carinhosa. Será que eu hoje posso dizer que todos na minha igreja, que todos na minha casa, me diz que eu sou virtuosa, porque eu trato bem e sou carinhosa para com eles? Como tem sido, mulher, o nosso relacionamento de amizade para com a sogra, para com os cunhados, para com os amigos? Muitas vezes queremos ter amigos, mas não somos amigas. É bom ter um amigo, mas muitas vezes não queremos ter o caráter forjado para sermos amigas. E a amizade é algo que tem que ser recíproco. E quando Ruth decide e dizer: Noemi, eu vou estar com você, seja como for, eu quero ir com você, ela demonstra amizade para com a sogra dela. Outra característica, a dedicação e o desprendimento. Ruth era uma mulher responsável. Ela trabalhava em campos de cevada e nunca reclamava do seu trabalho, fazendo sempre o melhor. É bem verdade que quando eu iniciei, eu disse que hoje a gente, mulher, sofre essa pressão de uma cultura de culto ao corpo. Porque o padrão é assim, tem que ser assim. A gente sofre até na hora de ir para uma loja. Comprei uma roupa porque os manequins mudaram todos. A gente sofre a pressão, a cultura. Quando diz, você tem que trabalhar porque você tem que auxiliar. E com isso a mulher se dedica mais ao seu trabalho e esquece de casa. No trabalho, se o chefe disser, é assim, é assim. Mas em casa, se o marido pedir, diz, vá fazer. Queridos, não importa aquilo que você é aqui na igreja. O que importa é quem você é dentro de casa.
Importa mais quem você é para Deus e para os seus. Porque este relacionamento não pode ser somente, aqui. Ele tem que se estender. E os primeiros a quem tem que ser estendido é aqueles que estão comigo dentro de casa. É o meu marido, é a minha filha. De nada adianta falarmos e os nossos estão ali dizendo: mentirosa. Em casa não é isso. Não queira ser o melhor para os outros. Não queira que os outros olhem para você e digam: mas é uma bênção, é uma mulher virtuosa. Enquanto teu esposo está lá no banco dizendo: sim, não sabe o que eu tenho em casa. Enquanto a filha está lá no banco dizendo: sim, mas não é assim que ela me trata. Aqui na igreja todo mundo, no trabalho, na faculdade, mas em casa, eu é que pago o pato. Relação de compromisso, responsabilidade. Ruth, ela era responsável no seu trabalho. Ela trabalhava na cevada. Nós devemos ser responsáveis com o nosso trabalho, porque realmente nos dias de hoje não tem como mantermos as nossas necessidades com apenas uma pessoa. Mas não podemos esquecer. Eu digo isso porque eu sou mulher e passo as mesmas coisas que vocês. Tem dia que você diz: hoje não, meu Deus, eu não quero fazer. Mas aí você lembra: mas não teve que trabalhar ontem? E por que vai deixar faltar isso agora para o marido e para a filha? Aí você se levanta e diz: eu sou essa mulher virtuosa. E faz. Porque você sabe. Helena Tanuri, ela diz que nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso ministerial paga por sua família destruída. E é verdade. O nosso primeiro e principal ministério é a nossa casa. E Ruth trabalhava com responsabilidade, fazendo o seu melhor. Nós devemos também trabalhar com responsabilidade, fazendo o nosso melhor. Mas não só quando a gente está lá fora. Quando a gente está em casa, tendo que lavar roupa. Aquelas roupinhas de mão, né? Que não vai para a máquina e está lá, louvando ao Senhor. Eu sou essa mulher virtuosa. Louvado seja Deus. A confiança e a fidelidade. Ruth, ela procurava ser honesta e íntegra nos seus afazeres diários. Ela tinha uma boa reputação e isso chamava a atenção de todos. E isso chamou a atenção de Boaz. Ela tinha boa reputação. Então, quem está dizendo isso aqui para Ruth não era Deus. Ou era Deus através da vida de Boaz. Diante das atitudes de Ruth no seu trabalho, Boaz disse: minha filha, você é aquela mulher que todo mundo na cidade deve respeitar. Ruth teve as instruções de Noemi, sua sogra, para chegar até Boaz. Vocês, nós somos exemplos para essa nova geração de mulheres, senhoras casadas. E ela fez tudo como Noemi mandou. E Boaz disse: você é diferente. Então, a partir de agora, tudo que você me pedir, eu vou fazer. Para que todos na cidade vejam que você é uma mulher virtuosa. Uma mulher que tem boa reputação. Uma mulher fiel. Uma mulher trabalhadora. Uma mulher honesta, que não tem do que se envergonhar. Uma mulher que não sai comprando desenfreado e os prestanistas estão na porta. Ninguém vê isso, Ruth.
Uma mulher que quero, eu tenho que ter, eu tenho que aparecer. E em casa faltando as coisas. E em casa não está sendo a auxiliadora idônea para o seu marido. Pelo contrário, está comprometendo até o do marido. Não está sendo aquela mulher que quando a sua casa depende do dela, ela dá prioridades contrárias. Não está sendo aquela mulher que quando o mantimento está vindo do seu, ela olha e diz: primeiro a minha casa, primeiro os meus, depois a minha vaidade, depois o meu eu, depois. Mas aqui a gente está sendo cuidado. Aqui a gente está sendo cuidado. Aquela mulher, porque alcançou uma posição maior do que o marido, e que agora ele perdeu a liderança da casa. Porque eu ganho mais, porque sou eu quem coloco, porque sou eu quem faço. Ei, repreende este espírito, porque dentro da tua casa, dentro da minha casa, o cabeça é o meu marido. E nós, mulheres, somos responsáveis para mostrar isso a eles. Nós somos responsáveis para dizer: meu filho, esse lugar aqui é seu. Você é o cabeça. Eu sou a sua auxiliadora. Tome o seu lugar. Ruth era esta mulher de boa reputação. Não era aquela mulher que ficava de mimimi, de fofoquinha, de mexerico. Sabe por quê? Porque Ruth era amiga. Amiga no fofoca. Amiga pode até falar palavras duras, mas amiga reconhece e pede perdão. E Ruth era esta mulher. Por isso que Boaz diz: tudo que você pedir. E sabe o que é que Boaz diz? A partir de agora, você não vai ficar pegando somente o que cai no final. Não. Você agora vai para o campo e vai pegar tudo que é seu. E a partir dali, Ruth todos os dias voltava com a provisão e o mantimento para ela e para sua sogra. E Deus, dentro de tantas virtudes desta mulher, Ele me apontou 4, a qual me chamou a atenção. O primeiro, a lealdade de Ruth. Quando Noemi decidiu voltar para sua terra, Ruth insistiu em acompanhá-la e demonstrou lealdade à sua sogra. E o mais importante, lealdade a Deus. Lembra que Ruth ela vem de uma outra terra, de um povo idólatra, de um povo pagão. E quando ela demonstrou lealdade para com Noemi, ela estava demonstrando lealdade para com Deus. A qual Ruth faz aquele lindo voto de amizade que eu já citei aqui, no capítulo 1 do versículo 16. Aonde tu for, Noemi, eu vou contigo. Segundo, a bondade. Antes de nascerem sentimentos românticos entre os dois, Boaz demonstrou para com Ruth e foi generoso com Noemi. Você, homem, mostre e demonstre compaixão para com sua esposa. Seja Boaz. As virtudes encontradas em Ruth, nós podemos também destacar grandes virtudes na vida de Boaz. A mulher trabalha, te auxilia nas finanças, auxilia ela em casa. Não vá tomar o papel dela não. Como eu disse, a gente sabe o papel do homem, mas você também tem que saber o papel da mulher. O papel dela é o maior na casa, mas você pode auxiliar. Tenha compaixão. Porque você imagina que a mulher tem todas essas atribuições, mas como a gente viu aqui na dança, né?
Louvado seja Deus, porque Ele escolheu a nós, mulheres. Não porque o homem não iria poder, ou o homem seria fraquinho. Não, mas porque Ele via em nós, mulheres, força para exercermos todos esses papéis. E eu creio que Deus está levantando uma grande geração de mulheres dispostas a servir a Ele, dispostas a conhecer a palavra dEle. Ei, mulher, não é para ser melhor, não. Não é para aparecer, não. Não é para que as pessoas vejam e gritem teu nome, não. É tão somente para que tu vivas o que está nessa palavra. É tão somente para que eu possa fazer aquilo que Ele fez quando esteve aqui na terra. Queira aplauso, não. Queira aparecer, não. Queira ser o melhor, não. A gente viu aqui na sexta o que Deus disse: quem nos apresenta é Deus. Anônima, quem nos apresenta é Deus. Bondade. A bondade de Ruth foi demonstrada através de Boaz, quando ele tinha compaixão com ela. Terceiro, o cumprimento do dever. A gente observa ao longo do livro que havia uma atitude de cumprir os impostos da lei, impostos pela lei, que governava os judeus. E Boaz cumpriu. Boaz era um homem que tinha palavra e cumpriu. Sabe por quê? Porque tinha que ter um parentesco. Então, antes de Boaz, existia uma outra pessoa que poderia tomar Ruth como esposa. Boaz chama Ruth e diz: ó filha, eu vou te tomar por casamento, mas com uma condição. Primeiro, eu vou consultar o teu parente mais próximo de Noemi. Se ele me disser que eu estou livre, eu garanto que eu me caso com você. O cumprimento do dever, homens. Amem vossas mulheres. Honrem suas mulheres. Que a sua mulher possa andar, de cabeça erguida, porque todas vai dizer: ali vai uma mulher que do lado dela tem um homem de Deus. E sempre que vierem as tentações, sempre que vierem as lutas no casamento, a gente volta lá para o altar. Aí a gente lembra da aliança. O cumprimento do dever da aliança que foi feito no altar do Senhor, diante de Deus e de tantas testemunhas. Provérbios diz que a mulher, ela é a coroa do seu marido. Seja você também, homem, coroa para a sua esposa. Que a sua esposa possa andar livremente. Porque vai passar e ninguém vai apontar e dizer: tá, ó a besta, não sabe o que é que ele apronta. Seja você também, homem, cumpridor do dever. Chegou o desemprego, vou ficar de braços cruzados esperando somente vir dela? Não. Faça como um homem sábio. E eu louvo a Deus, porque eu tenho esse homem sábio. Sou imensamente grata ao Senhor por há 14 anos ter me presenteado. E quando eu fui olhar as virtudes de Boaz, eu disse: se eu quero as de Ruth, eu vou buscar de Boaz que tenha no meu Boaz. E eu louvo a Deus, porque eu tenho um Boaz em casa. Louvado seja Deus. Então, queridos, o cumprimento do dever. Boaz cumpriu com as suas obrigações. Vai lá, fala com o primo dele. Ele diz: não, ela não, olhe, pode ficar à vontade. O primo diz que não dá certo. Então Boaz diz: então eu estou livre. Aí volta para Ruth e diz: conversei com ele, já está tudo esclarecido, vou eu te ter
como a minha esposa. E dali começa a linda história de amor entre eles dois. E dali vem Obed, o filho deles, que vai ser pai de Jessé, que vai ser pai de Davi, que entra na linhagem de Cristo e nos traz a redenção através do Senhor. Deus, o último ponto, Ele usa meios surpreendentes para cumprir a sua palavra. Noemi sofreu quando perdeu o marido e os filhos. Ruth, uma estrangeira, também sofreu a morte do primeiro marido. Elas poderiam ter sido esquecidas lá em Moabe, mas Deus não esqueceu delas. Deus não esqueceu delas e elas foram especialmente abençoadas e entraram na linhagem que traria ao mundo todos os reis de Judá e, mais importante ainda, o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A história de Ruth é uma história de amor, é uma história de devoção, de redenção. É uma pedra semi-preciosa nos dias tão difíceis no período de Juízes. Mas por causa da sua fidelidade, no momento de infidelidade, Deus recompensa Ruth, dando-lhe um novo casamento, dando-lhe um filho e assim trazendo uma posição privilegiada na linhagem de Davi. Quer posição privilegiada? Na linhagem de Jesus Cristo, mulher, seja serva. A gente viu aqui que muitas vezes a gente pensa que parar ou retroceder um pouco, pensa logo que é sinal de covardia. Mas não é não. É sinal de cuidado. É sinal de crescimento, de aprendizado, de sabedoria. Porque Deus, Ele é quem apresenta. Então, o conceito de resgatador para a vida de Ruth tinha que ser alguém que pudesse ter parentesco de sangue. E trazendo para Jesus, porque nós estamos aqui por conta dos reis, Jesus. O Senhor disse: está lá meu povo corrompido, mulheres cheias de pecado, mulheres com tantos sentimentos de culpa. Queridos, quando uma mulher sai da sua posição, os últimos dias não tem sido fácil. Os históricos de homens de Deus, da igreja, que têm sofrido pelas mulheres que estão abandonando o seu lar. Para ser um resgatador, teria que ser alguém que tivesse parentesco de sangue. E sabe quem foi que veio para salvar a mim e a você? Jesus Cristo. A palavra diz em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o nosso resgatador, mulher. Jesus é aquele, como disse a canção, como diz aquele jogral diante do espelho. Jesus é aquele que nos vê aonde o homem não vê. Jesus é aquele que vai lá no soltão, lá no porão, aonde eu e você não quer ir, porque sabe que lá vai encontrar uma mulher rixosa, uma mulher invejosa, uma mulher orgulhosa, uma mulher cheia de disse-me-disse. Mas Jesus, Ele, nosso parente de sangue, deu seu sangue em favor de mim e de você. Por graça e graça imerecida. Assim como o Cristo de Ruth, teria que ser alguém capaz de pagar o preço da redenção. Cristo pagou o preço por nós.
Cristo pagou o preço para que eu e você, mulher, fôssemos livres e hoje possamos ter um Boaz que possa dizer: minha filha, tudo aqui é como você pede, porque você é mulher virtuosa. E isso através de Jesus. Pedro 1, 18, 19, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é santo. Eu posso ser santa nele. Jesus é santo. Você pode ser santo através dele. E ele diz: de uma maneira que não foste comprado, nem com ouro nem com prata, mas com sangue. Com sangue e morte de cruz. O que estava ali não eram os pecados dele, era o meu, era o teu pecado. E o Cristo de Ruth teria que ter o desejo de resgatar. Boaz teve esse desejo. Jesus teve o desejo por nós. Mesmo ali sofrendo, mesmo ali doendo, aguentando as chicotadas, os açoites, as perseguições, as cuspidas, ele disse: Pai, eu faço por eles. Não havia nele pecado algum, mas ele se fez por nós. Para ser resgatado, ser um resgatador, teria que ter o desejo de resgatar. E a palavra do Senhor diz em Mateus 20 e 28: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor te resgatou porque Ele te ama. O Senhor me resgatou porque Ele me ama. E isso custou um preço muito alto. Louvado seja Deus. O quarto ponto, dentro dessas características do Cristo de Ruth, ele teria que ser livre. Cristo estava livre de toda maldição do pecado, mas por mim e por você, ele se fez pecador para resgatar todo o mundo. Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Sejamos Jesus, sejamos resgatador da vida de alguém. Muitas vezes podemos pensar que Jesus está somente naqueles que estão conosco, dentro da igreja, daqueles que têm algum trabalho ministerial. Ei, Jesus está naquele que está lá fora, marginalizado, drogado, que quando a gente passa, a gente muda de calçada. Jesus está naquele que ninguém dá mais nada por ele. Jesus está naquele que sofre de uma síndrome de pânico. Jesus está naquele que sofre dentro de um quarto com depressão. Jesus está naquele que diz assim: é tanta dor que eu não sei dizer onde é que dói. E muitas das vezes nós não temos sido Jesus para essas pessoas que estão do nosso lado. Muitas vezes estampamos no peito: é possível amar como Jesus ama. Mentirosos. Não tem amado como Jesus ama. É possível, mas não ama, porque vê a situação do irmão e não se compadece. E só quem ama, queridos, eventos, momentos, tem que ser muito pensado antes da gente participar. A gente vai ser cobrado.
Não é fácil estamparmos uma camisa e estarmos aqui de segunda a sexta, de sexta a domingo, dizendo: que mulher sou eu? Que mulher sou eu? Será que eu posso passar e as pessoas dizerem: mas ali, é uma pessoa que sabe entrar e sair. Ali é uma pessoa que entra e sai é do mesmo jeito. Será que aquelas pessoas que estão do nosso lado dizem: chegou perto, cuidado, porque com certeza daqui a pouco aparece alguma coisa. Será que somos aquelas pessoas em que chegamos num ambiente e tudo, é calmaria, é paz? Ou a gente chega e as pessoas começam: pronto, chegou, lá vem ela, lá vem ele. Jesus pagou o preço, sem ter pecado, para que eu e você fôssemos como ele, discípulos do Mestre. Quando ele se entregou na cruz e que ele disse: está consumado, ele disse: eu passo para vocês a procuração. Vocês agora vão poder fazer tudo o que eu fiz. Por mim, por nós, não. Por ele, no nome dele. Podemos nele. Louvado seja Deus. Então, queridos, Ruth tomou a decisão de seguir a Deus e de obedecer a seus mandamentos e estatutos. E isso implica em mudança de vida. Ela abandonou a sua maneira vã de viver. Nós também podemos. Nós também podemos, porque muitas vezes estamos na igreja, mas fora da igreja. Nós podemos, assim como Ruth, abandonarmos as nossas maneiras vãs, a religiosidade, o mecanismo, a liturgia, e se entregar ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer como Ele quer e do jeito que Ele quer. A igreja é de Jesus, o cabeça é Jesus, eu sou parte desta cabeça, você é parte desta cabeça, e como parte, quando um dos órgãos não está bem, eu tenho responsabilidade por eles. Ruth, ela esteve cheia de muitas indecisões importantes. Porém, a decisão mais importante na vida dela foi seguir o Deus de Noemi, que é o nosso Deus. Assim como Ruth, aquela mulher virtuosa, a igreja de Cristo também precisa ter essas virtudes. Amar a Cristo, ser leal a Ele, ser fiel e viver totalmente na dependência dEle. Tem gente que olha e diz: mas parece que você não tem problema. Está sempre assim, sorrindo. Que coisa boa. Queridos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas necessidades, a gente só conta para quem pode ajudar a gente. E sabe o que é que o próprio Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Conta tudo para Jesus. O segredo está aí, mulher. O segredo está aí, O marido chega com dificuldade, com luta. Meu filho, às vezes ele nem entende. Tu olhou tão assim, tu nem deu resposta. Está aqui, os filisteus dele. Está debaixo dos meus joelhos. Louvado seja Deus. Essa história, ela nos remete na vida de Ruth, uma mulher que não conhecia o Deus verdadeiro, porém conseguiu escolher e seguir a Deus, e isso mudou a sua vida. Então nós, igreja, também podemos amar a Cristo, sermos leal a Ele, sermos fiel e vivermos totalmente na dependência dEle. Louvado seja Deus. Que o Senhor, Ele possa estar transformando a nossa vida, o nosso eu.
Que nós possamos estar a cada dia olhando para o Senhor, aprendendo nele que é manso e humilde de coração, depositando nele as nossas confianças, depositando nele a certeza de que ele é aquele que mesmo em meio ao caos diz: não temas, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E ainda que venhamos estar infiel a Ele, Ele é fiel por amor do seu nome. Que venhamos assim como Ruth, nessa história de amor, de dedicação, assim como Cristo provou o seu amor e dedicou-se como até hoje tem se dedicado à sua igreja. E é por isso que nós podemos afirmar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É porque Cristo tem cuidado da sua igreja. Que nós possamos nesta manhã sairmos daqui com o coração de que a cultura do reino, ela é totalmente diferente da cultura do homem. A cultura do homem pode dizer que vale mais quem tem. O Senhor diz: na minha cultura vale mais o que não tem. Alguém disse que não tem valor? Para mim tem valor, porque eu sou especialista em transformar carvão em diamantes. A cultura do reino, você é preciosa, você é precioso para o Senhor. E o nome dele tem que ser glorificado através das nossas vidas. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, não para nos tornarmos pessoas famosas, pessoas de nome, mas para que em tudo possa ver que é dele, por ele e para ele todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por esses dias de congresso, em que o Senhor tem moldado, tem trabalhado no nosso caráter, para que assim possamos, como Ele, sermos transformados de glória em glória. Que o Senhor possa continuar abençoando a igreja, em nome de Jesus.